Olá, meus amigos, sou eu aqui novamente, o professor Gessé Cortez, e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou atender pedidos aqui do canal no tocante a um concurso que ocorreu agora em março, cara, na prefeitura de Jaraguari, tá? Foram vários cargos em nível fundamental e nível médio. Vou fazer uma correção aqui para os meus colegas professores, porque Jaraguari, não sei se você conhece que é minha terra, né, irmão? Eu falo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e no caso, Jaraguari é próximo daqui, tá? Então é muito próximo. Então no final de semana passado, houve uma prova lá em Jaraguari, tá? Então, alguns professores, alguns colegas foram lá fazer, por quê? Porque é próximo aqui de Campo Grande, né, cara? Dá pra trabalhar em Jaraguari, morar em Campo Grande, tá tudo certo, tá? E aí o pessoal foi lá, fez a prova e alguns mandaram, né? Tô atendendo aqui um pedido do canal, que mandou aqui a prova de professor regente. Alguns mandaram outras provas também, mas aí no caso, algumas provas são diferentes, foram dias diferentes, tá? Teve prova no sábado, teve prova no domingo, em nível médio, em nível fundamental e nível superior. Então aqui, se não me engano, essa prova foi no domingo, a prova de professor regente, tá? Então, sem demora, vamos lá? Vamos lá, faz comigo aqui a correção. Então aqui você tem a interface aqui da prova, a capinha da prova, né? Prefeitura de Jaraguari, né? Jaraguari, um abraço aos nossos irmãos aqui de Jaraguari. E aí a banca, né, cara, o tal de IPPEC, Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação, Educação, não sei mais de quem, tá? Eles que elaboraram a prova. Aí aqui a gente tem um texto, né, cara, enorme, eu sempre aviso, né, cara, leia o enunciado, porque no enunciado você pode se prevenir quanto à possibilidade de ler todo o texto ou não. Então notem, analise as afirmativas abaixo com base no texto e assinale a alternativa incorreta. Então ele quer o errado, cara. Aí nota aqui, ó, o delegado repreendeu o sueco com palavras arrogantes. Mesmo assim mereceu a aprovação do escrivão que estava a um canto. Olha a letra B. Como o sueco era um importante industrial, dono de grande fábrica de papel, andava sempre bem trajado, tá? Tá bom. Estarrecido, o delegado só teve força para engolir a seco e balbuciar humildemente. As duas palavras sublinhadas podem ser substituídas, respectivamente, no sentido da mensagem por apavorado e sussurrar. Estarrecido, apavorado. A gente já está fugindo um pouco a interpretação, ele está fazendo mais um aspecto de significação das palavras, sinônimos, né? Que no caso aqui, o tocante, a letra C está correta. Lembre que é errada, tá? O Tique, né? Sabendo que sou sobrinha de um coronel, tá? E filha de um general. Morou. A palavra sublinhada é característica da linguagem falada, empregada em sentido de entendeu. Tudo bem, né? Lembra que é incorreto. Está vendo? Ele está fazendo algumas perguntas que fugiriam necessariamente à interpretação. Claro que você poderia lá voltar e comprovar isso, tá? Da ativa, motinha, sai dessa, final do texto. A expressão da ativa significa alguém que está na ativa, que poderia exigir alguma explicação ao delegado. Tudo certo, né, cara? Vamos ver se a gente consegue lembrar de alguma coisa que a gente leu? Vamos fazer a leitura do texto, então. Delegado e a mulher do sueco, tá? Na rua onde mora um conhecido e antipático general do nosso exército, morava também um sueco, cujos filhos passavam o dia jogando futebol. Ora, às vezes acontecia cair a bola no carro do general, e um dia o general acabou perdendo a paciência. Pediu ao delegado do bairro para dar um jeito nos filhos do vizinho. Tá? O delegado resolveu passar uma chamada no homem e intimou a comparecer à delegacia. O sueco era tímido, meio descuidado no vestir, e pelo aspecto não parecia ser um importante industrial. Peraí, como é que é? O sueco era tímido, meio descuidado no vestir e pelo aspecto não parecia ser um importante industrial. Dá uma olhada no que ele fala na letra B. Como o sueco era importante industrial, não, ele não era importante. Dono de uma grande fábrica de papel, não era. Andava sempre bem trajado, não, fala que não. Então, supostamente, a errada é a letra B. Então não precisou ler muito o texto, né? Vamos ver se a gente vai precisar ler ou voltar mais vezes o texto para fazer as outras questões. Vamos lá? A letra B é a correta. Vamos lá? Dá uma olhada aqui.
E questão 2. E se ele viesse falar comigo, pois o Senhor também está nos importunando. A palavra importunando pode ser substituída, mantendo o mesmo sentido, sinônimo, tá? Exceto, importunando é molestado, é aborrecendo, é atormentando, é incomodando, é emagrecendo, não. Engrandecendo, desculpa, ali emagrecendo. Engrandecendo, não. Tá errado. Tá errado. Olha a número 3, como foi simples, ó. Essa firma, essa IPEC, né, ela é lá de Cascavel, se não me engano. Estive recentemente em Cascavel, gostei muito da cidade. Além dos outros empregos, a vírgula é usada para isolar o aposto. Vocativo e expressões explicativas, adjunta adverbial antecipado, para separar entre si termos de mesma função sintática. Colocou algumas regras, tá? Bem estilo de Enem, né, cara? Que o Enem não quer que você decore, nem quer que você entenda. Então o Enem já coloca a regra lá para você, né? Então alguém que fez essa prova é alguém já bem doutrinado, né, cara? Nessa nova versão, né? Essa versão que eu julgo, né? Que prejudicou os nossos jovens, né, cara? Os jovens não estudam mais gramática. Então a questão, você tá vendo, ele tá dando a gramática. Para quê? Para a pessoa não precisar estudar, ela só tem que entender algumas coisas. O que, de uma certa forma, né, cara, é errôneo, porque o menino tem que saber o que é um aposto, o que é um vocativo, que senão não faz a prova, tá? Então tá, olha o texto, tá? Diz assim, da ativa motinha, sai dessa. Antes desse motinha, a vírgula foi usado para, então vamos lá? Motinha tá chamando motinha, ele é um vocativo, tá? Toda vez que evoca, toda vez que chama, é um vocativo. Dá uma olhada aqui. Seus filhos são os moleques. A expressão os moleques desempenha a função sintática de predicativo do sujeito. Como é que ele afirma isso? Porque eu tenho verbo de ligação seguido de um qualificador do sujeito, tá? Tá bom, então. Aí ele, de novo, ó, mesmo procedimento, tá? Pois expressa o estado, uma característica que se refere ao sujeito, seus filhos, ligando-se a ele através de verbo de ligação, tá vendo? Ele tá dando a regra. Assinale a alternativa em que aparece um período do texto em que apresenta predicativo do sujeito. Aí sem demora, ó. Ele era tímido. Notem o verbo ser, verbo de ligação tímido, está qualificando sueco. Correto. O dia general acabou perdendo. Quem perde, perde alguma coisa. Verbo transitivo direto. Tá? O general morava. Morava é o verbo intransitivo. Tá? O delegado resolveu passar uma chamada. Quem passa, passa alguma coisa. Nesse caso, o verbo passar seja talvez o mais volátil. Né? O verbo passar pode ser um monte de coisa. Nesse caso, ele é um verbo transitivo direto. Tá? Eu ensino o senhor a cumprir a lei. Quem cumpre, cumpre algo. Então, a resposta correta é realmente a letra A. A gente deu uma charge, né? Leia o seguinte texto. Vamos ver se a gente precisa ler o texto. Não precisa, né, cara? Porque é lacuna. Chega, Joãozinho, a partir de agora. Aí você viu o candidato? Ó, a partir é separado, tá? Você conhece todos os santos, não é, Joãozinho? Ele, receoso, correto. Receoso é com S, porque é com S porque é um adjetivo, né? Deixou é com X, porque antes de tongo a gente usa X, né, cara? Por isso que ameixa é com X, é por isso que deixar é com X, é por isso que caixa é com X. Tem exceção? Tem. É recalchutar é com CH, tá? Tinha, mas vendeu. Conjunção adversativa. Então, a partir, receoso, deixou em mas. A resposta correta, subir mais um pouquinho para não atrapalhar você. A resposta correta é a letra D. Certo? É a letra D. Deixa eu fazer assim. Isso. Vai para outro. Conjunções ou operadores argumentativos. Ele quer que você identifique, né, as orações subordinadas. Então, vamos lá? O candidato vive mentindo, logo não merece fé. Logo é uma conclusão. Conclusão só tem a letra E. Então, provavelmente vai ser a letra E. Tá? Já não pode ser outra coisa mais. Tá bom? O jogador do time que como é que é? O jogador do time correu tanto que cansou. Tanto que da ideia de consequência, estou te falando, só pode ser a letra E, não pode ser outra. Não entrei no estádio porque esqueci o ingresso, explicação, tá? Necessariamente, esse daqui ia ser causal, cara, tá? Não entrei no estádio porque esqueci o ingresso. Então, notem que a causa dele não ter entrado é justamente o fato dele ter esquecido o ingresso. Uma explicação, colega, é quando você não pode denotar esse aspecto de causa, tá? Então essa número 3, ela é causal. Notem que a alternativa está aí na direção dela ser uma explicação. É errado, tá? Ela não é explicativa.
Tanto é, cara, que na explicação, a vírgula para separar a oração coordenada, sindética explicativa é um requisito, tá? Ela é obrigatória. Você tá vendo que não tem vírgula? Ela não é explicativa, ela é causal, tá? Eu sei que não dá tempo mais para entrar com recurso, mas é para eliminar a questão, tá? Muito bem. E a outra, o candidato fez uma prova mas adversativa, tá vendo? Só pode ser a letra E, porque a número 1 só pode ser conclusiva. Mas essa número 3, ela não é explicativa, tá? Ela é causal. Tá errado isso aqui, tá? 7 mais lacuna, tá? Vendem-se 2 bolos, um de chocolate e outro de ameixa. Mesmo procedimento, ó. Ameixa, como ele está depois de ditongo, tem que ser X. É por isso que caixa é com X, não pode ser com CH, tá? Cada um pesando 3 quilos. Ó, 3 quilos escreve assim, não escreve com X, tá? As receitas dos bolos estão disponíveis. Correta a letra B. Muito bem, candidato. O candidato está esperto. E aí, eu tenho a questão 8. A questão 8 diz assim. Como a língua portuguesa é uma língua viva, sempre ocorre a formação de novas palavras. Existem, pois, processos básicos de formação de palavras. Por exemplo, a derivação, que pode ser prefixal, sufixal, parasintética, e a composição. Que ele resumiu bem, tá? Porque a derivação ela pode ser também regressiva e pode ser também imprópria, tá? Então, deu uma resumida aqui. Prefixal, sufixal e parasintética. Outro problema, ela pode ser prefixal e sufixal também, tá? E aí, certo, composição pode ser por justaposição ou aglutinação, tá? Assinale a alternativa em que as duas palavras foram formadas por derivação prefixal. Vamos lá? Ex-governador, tá certo. Jornalista, sufixal. Guarda-roupa, composição por justaposição. Infeliz, prefixal. Vice-presidente, prefixal. Pé de cabra, composição por justaposição. Pré-história, prefixação, derivação prefixal. Refazer, prefixação, derivação prefixal. A resposta correta é a letra D. Desleal é derivação prefixal, mas segunda-feira é composição por justaposição, tá? Só para constar. Crase, a crase está assim. Complete as lacunas com a ou a, né? Crase, sem crase ou etc. Falei a meu diretor que, note que quem fala alguma coisa a alguém. No caso, o diretor é masculino, então não pode ter crase. Correto, sem crase. Que aspiram a. Quem aspira a no sentido de desejar. Crase, obrigatória, tá? A função a qual me referi. Quem se refere a. É um caso de regência com pronome relativo, tá? Não pode ser ao qual, não pode ser a qual sem crase. Tem que ser a qual com crase, tá? Que me referi a pouco. A pouco é passado. Se é passado é a com H, tá? Então, supostamente ficou assim. Sem crase, com crase e com H. Que configura a resposta correta, a letra A. Você vê que o candidato está em dúvida, né? Mas o correto é a letra A. E mais uma questão de lacuna, que foi a 10ª e última questão, que é a única prova que eu tenho, tá, meus amigos? Então, algumas pessoas pedem o restante da prova. Se eu tenho, eu já passo aqui para você printar, tá? Mas eu não tenho. A pessoa mandou só a parte de língua portuguesa. Só faz aqui para mim, ó. Viagem, tá? Desejo que façam boa viagem. Viagem como substantivo tem que ser com G, tá? Com J é só quando é futuro não, presente subjuntivo. Então, que eu viaje, que tu viaje, que ele viaje, que nós viajemos, que vós viajeis e que eles viajem, tá? Nesse caso aqui é o substantivo com G. Solicito-lhes, por isso, tá? Que de dia, como é que é? Solicito-lhes, tá? Por isso, tá, que viagem, olha só, cara, aí agora é viagem com J, cara, por quê? Porque torna o futuro, aquilo que eu falei, presente subjuntivo. Solicito-lhes por isso que viajem, que vocês viajem, tá? Que eu viaje, que tu viaje, que eles viajem de dia. Por isso, contribuem para evitar, pois isso contribui. Você sabe fazer isso aqui? Não pode ser contribui. Por que não pode? Porque ele vai terminar com E toda vez que o verbo for ar. Então, por exemplo, o verbo é o verbo... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. O verbo é o verbo continuar. Então, que eu continue. Mas o verbo é o verbo possuir. Possuir termina com ir.
Então, o final desse tempo verbal é ele possui, tá? Eu possuo, tu possuis, ele possui, tá? Isso mesmo. Então, no caso de contribuir, ele termina em ir. Então, é contribui. Eu contribuo, tu contribuis, ele contribui, tá? Então, tem que ser com i. Então, no caso, a resposta correta é a letra C, tá? Então, outro detalhe também é o seguinte. Se o viagem com J tiver no plural, ele não existe, tá? Porque na flexão do verbo é que eu viaje, que tu viajes e que ele viaje. Que nós viajemos, que vós viajeis e que eles viajem. Então, viagem com G é a única que tem plural, tá? Só para constar. Então, o primeiro é viagem com G, o segundo é viagem com J. E por isso a gente escreve separado e contribui é com I, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se foi muito rápido, se alguma coisa que você não gostou, que você não entendeu, tá? Alguma coisa que você ficou em dúvida, ou de repente posso ter errado, por que não? O professor Gessé não é infalível, o professor Gessé erra, tá? Se você acha que eu errei, se você quiser discutir, meu amigo, eu com o maior prazer eu gravo um vídeo sobre a sua dúvida, tá? Prometo para vocês, tá bom? Olha só, um abraço, e aí só para terminar, tá? Você assistiu, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até o próximo vídeo.